Olá, eu sou o professor Jacques e nós vamos para mais uma aula de geografia. Hoje eu vou falar sobre a questão do saneamento básico no continente africano. Segundo o jornalista Buzani Bafana, a água e o saneamento básico são chaves para manter um bom estado de saúde e para o bem-estar econômico de uma sociedade. Segundo o texto que ele escreve para o site Correio da Cidadania, água e saneamento básico seguem as margens das prioridades dos planos de desenvolvimento para a África, onde seu elevado custo e as más políticas fazem com que milhões de pessoas não tenham água encanada, sistemas de esgoto ou mesmo vasos sanitários. Ele também chama atenção para a questão dos investimentos no setor hídrico dentro do continente africano e avisa que há mais cidadãos com telefones móveis do que com acesso à água limpa e vaso sanitário. Segundo um informe da revista Afrobarometer, publicado em 2016, a rede africana de pesquisa estudou o acesso aos serviços básicos e infraestrutura em 35 países. Concluiu que apenas 30% dos africanos teriam acesso a vasos sanitários e 63% a água encanada, mas 93% deles tinham acesso a serviços de telefonia móvel. Para ele, os governos devem investir em projetos hídricos que abasteçam a população com água potável. A África necessita urgente de um serviço de água potável adequado. Ela não pode se concentrar na questão do esgoto sem garantir primeiro esse serviço. Afinal de contas, sem esse abastecimento não há esgoto. Para começarmos a entender esse assunto aí, primeiro vamos ter que definir o que é saneamento básico. O saneamento básico é uma atividade relacionada ao abastecimento de água potável, o manejo de água pluvial, a coleta e tratamento do esgoto, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e até mesmo o controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico que provoca ou pode provocar uma doença. E tudo isso tem que ser feito visando a saúde das pessoas. Se a gente não tiver um trabalho adequado a esse respeito, a gente vai ter consequências graves sobre isso, como riscos à saúde da população. A gente também pode gerar poluição urbana, problemas com recursos hídricos e elevados custos e recursos do governo para reparo desses danos causados pela falta de saneamento básico. Segundo projeções das Nações Unidas, o continente africano deve ter a sua população dobrada até 2050, passando de 1 bilhão de habitantes nos dias atuais para cerca de 2,4 bilhões. E isso com certeza demandará maior quantidade de água para consumo e, consequentemente, terá que haver no continente africano mais investimentos em saneamento básico, o que não ocorre atualmente. Segundo estudos referentes aos custos entre a saúde pública e a implementação do saneamento básico na capital da Guiné-Bissau, apontaram que para cada dólar investido no saneamento básico existe uma economia aproximada de 4,3 dólares com a saúde pública. Ou seja, se os governos levassem em conta essa informação, investiriam muito mais na questão do saneamento básico e teriam muito menos custos com recursos humanos, programa de assistência social, até com fornecimento de medicamentos para essa população. Não teriam que gastar tanto com vacinas e nem internações relacionadas a doenças e nem problemas com doenças em que a água é o principal veículo de transmissão, como a malária e a cólera. São momentos como esse em que nós precisamos refletir sobre qual a função de um governo. Vou dar um exemplo com a questão do coronavírus. Estamos tendo essa pandemia em que ela gerou vários problemas. Problema no setor da saúde, como a superlotação de leitos de hospitais. E uma das soluções é a questão do isolamento social. O que vem a ser o isolamento social? Como uma pessoa é transmissora do vírus, os cientistas chegaram à conclusão que, se você não mantiver as pessoas circulando normalmente, você contém o aumento do vírus. Isso vai fazer com que você resolva problemas na saúde, porque com menos pessoas contaminadas, menos leitos de UTI serão precisos para essas pessoas. Só que a questão do isolamento criou o problema econômico, que foi o que aconteceu.
as pessoas necessitando ficar em casa, elas não iam gerar um grande impacto na economia. Primeiro, porque elas não estavam sem trabalhar. Segundo, que também elas não contribuíam para a questão do consumo. Um governo ele tem que perceber essas falhas e ele tem que tomar medidas que causarão menos impacto na população. E é isso que eu estou tentando explicar na questão da África. O mundo inteiro, mesmo sabendo dos impactos que isso ia ocorrer na economia, preferiram manter as pessoas em isolamento social, dentro de casa. Por quê? Porque a prioridade é a vida das pessoas. A economia, automaticamente, com todo mundo voltando a trabalhar, ela vai se restabelecer e vai voltar à normalidade. Mas as pessoas que morrem causarão uma dor muito grande para os seus entes queridos. Então, é função do governo perceber o que está acontecendo e tomar medidas que causem menos impacto para a população. Então, adianta um governo africano deixar de gastar com saneamento básico para atender a população e depois gastar muito mais com questão de medicamento, vacina, hospitais. Todos os países com a questão do coronavírus, mesmo aqueles que possuem problemas econômicos, tiveram que gastar com investimentos em hospitais, respiradores, testes rápidos e tiveram também que reservar recursos financeiros para essa população mais frágil, que consequentemente ia perder seu emprego ou que ia ter uma diminuição na renda porque ia ter que ficar em casa. Então, às vezes, a gente tem as medidas para que no futuro essas medidas se transformem em soluções viáveis. Não adianta eu agora poupar o meu dinheiro e não investir em saneamento básico, adoecendo uma população para que no futuro eu tenha que gastar com ela com saúde. Como vocês podem ver, esse mapa aí é o acesso à rede sanitária de 2015. Nele a gente pode observar a porcentagem de domicílios com acesso à rede sanitária. Aqueles locais onde tem uma cor mais clara, eles ou estão sem dados ou eles têm menos domicílios com acesso à rede sanitária. Na África, a gente está sem dados ali no país do Sudão, como vocês podem ver, no Saara Ocidental e na Somália. Fora do continente africano, a gente tem o Iêmen, também está sem dados. Vejam como é alarmante a questão do continente africano. Praticamente todo o território ele tem problema com acesso à rede sanitária. Tirando aí a África do Sul e mais 4 países ao norte, que é o Egito, a Líbia, a Argélia e a Tunísia, temos um continente todo com problemas de acesso à rede sanitária. No mundo, comparado ao continente africano, nós só temos 2 países, que é a Índia e o Afeganistão. Estamos vendo aí um caso grave. Através desse mapa conseguimos visualizar como a maior parte do continente tem menos de 40% de domicílios com acesso à água. Alarmante. Vamos continuar analisando esse mapa. Eu quero que vocês reparem, como eu havia dito antes, que quanto mais escuro a coloração das regiões, mais você tem a questão da rede sanitária mais eficiente. Veja só o contraste que existe entre o continente africano e os outros continentes. Mesmo na América, a gente tem um problema lá na questão da Bolívia, mas que não se considera tão alarmante quanto a questão africana. Analisem o mapa e reparem nas diferenças, até mesmo próximas à questão do continente africano. A gente tem a Arábia Saudita aqui, que tem 99% de rede sanitária, de domicílios com acesso à rede sanitária. A gente tem grande parte da Europa Ocidental. A gente tem também aqui a América do Norte, também com essa porcentagem bem alta de acesso à rede sanitária. Vamos pegar o exemplo aqui da questão dos Estados Unidos, que é um país que está sempre em evidência aí nos noticiários. Quais os fatores que fazem os Estados Unidos terem quase 100% de pessoas
com acesso à rede sanitária e a África com menos de 40%. O que faz os Estados Unidos são fatores como justamente o que a gente vem comentando desde o começo da aula, que são os investimentos na rede de saneamento básico. Também o desenvolvimento econômico do país, ele influencia muito na questão do saneamento básico. E qual a importância do saneamento básico para manter um bom estado de saúde da população e para um bem-estar econômico de uma sociedade? A importância começa por sua influência na saúde, na questão da qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. O contato dessa população com esgoto e consumo de água sem tratamento vai gerar altas taxas de mortalidade infantil, principal causa. Como o exemplo dos Estados Unidos, os principais países, as principais cidades do mundo, elas dão prioridade a investimentos em saneamento básico. Infelizmente, isso não acontece nos países mais carentes ou até mesmo nos bairros mais pobres. E é comum, é fácil da gente perceber que tanto esses países mais pobres quanto esses bairros mais pobres, além de a população sofrer com a questão do saneamento básico, é comum de elas sofrerem também com falta de moradia e também de rendas adequadas. Ou seja, o saneamento básico ele influencia na questão econômica. A questão de menor renda, maior desemprego, está relacionada também à questão de lugares que não fornecem saneamento básico adequado. E para terminar a aula, temos um trecho de uma matéria tirada do Jornal do Joca, que fala sobre as fortes chuvas que causaram um deslizamento de lixo em Moçambique. No trecho, explicando lá a questão das fortes chuvas que causaram um deslizamento no lixão de Ulene, o maior da capital de Moçambique, a reportagem descreve que o tamanho da montanha de lixo seria equivalente a um prédio de 3 andares. O incidente deixou diversas casas soterradas e matou ao menos 17 pessoas. Logo depois desse deslizamento, os especialistas alertaram que naquele espaço haveria uma maior incidência de moscas e um aumento de gases tóxicos, que são muito prejudiciais à população do local. Agora vamos analisar o fato. Esse deslizamento que houve lá no lixão de Ulene provavelmente vai deixar o lixo exposto a céu aberto, aumentando a ação de moscas, baratas e ratos, que são causadores de doenças e que podem infectar as pessoas próximas ali àquele local. Outra consequência que também é alertada pelos especialistas é a questão dos gases tóxicos, que podem prejudicar tanto o meio ambiente quanto a população do entorno. Provavelmente existiam famílias que trabalhavam ali naquele lixão e elas conseguiam algum tipo de renda separando resíduos nesse lixão, né? Consequentemente, isso foi um impacto para essas famílias que trabalhavam no lixão. E assim terminamos mais uma aula e até mais.